Fui vendida como serva para o duque mais temido do reino. Na primeira noite, ele ajoelhou aos meus pés. Esta é a história de como uma simples camponesa se tornou a dona do coração de um duque. Se você ama histórias de romance intenso com reviravoltas de tirar o fôlego, deixe seu like agora. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível. Você não vai acreditar no que acontece. Meu nome é Isabella Thorne. Ou melhor, era. Agora nem sei mais quem sou. Tudo começou no dia em que meu pai perdeu nossas terras numa aposta estúpida com o Conde Blackwell. Eu tinha 19 anos. Vivia em uma pequena propriedade rural com meus pais e 2 irmãos mais novos. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Uma casa modesta, algumas terras cultiváveis, dignidade. Meu pai, porém, sempre teve uma fraqueza. O jogo, cartas, dados, apostas de qualquer tipo. Só mais uma rodada. Ele dizia, vou recuperar tudo que perdemos, mas nunca recuperava. Naquela noite fatídica, ele apostou mais do que tinha. Apostou nossa casa, nossas terras, nossa vida. E perdeu tudo, tudo, para um homem cruel que não teve misericórdia. O Conde Blackwell apareceu em nossa porta 3 dias depois, acompanhado por seus guardas. Você tem uma semana para sair, ele anunciou friamente. Ou pode pagar sua dívida de outra forma. Meu pai caiu de joelhos implorando. Por favor, senhor, tenho filhos. Não temos para onde ir. O conde olhou para mim. Seu olhar me fez sentir suja, exposta. Você tem uma filha crescida. O duque de Ravenwood está procurando servas para seu castelo. Paga bem por meninas adequadas. Senti meu sangue gelar. O duque de Ravenwood. Todos conheciam esse nome. Todos o temiam. Diziam que ele era um monstro, que havia matado a primeira esposa em um acesso de raiva, que nenhuma serva durava mais de 1 mês em seu castelo antes de desaparecer misteriosamente, que ele tinha cicatrizes horríveis cobrindo metade do rosto, resultado de uma batalha brutal. Não! Minha mãe gritou se colocando na minha frente. Minha filha não está à venda. Mas o conde apenas sorriu, um sorriso frio e calculista. Então sua família estará na rua amanhã. Seus filhos pequenos passarão fome. Seu marido pode acabar na prisão por dívidas não pagas. Ou, a menina vem comigo agora, e eu considero a dívida quitada. Vocês podem ficar na propriedade. Olhei para meus irmãozinhos. Thomas tinha apenas 7 anos. Helena, 5. Eles me olhavam com medo. Não tinham culpa dos erros de meu pai. Não mereciam sofrer por isso. Eu vou, eu disse, minha voz mais firme do que me sentia. Vou com você. Isabella, não, minha mãe chorou, me agarrando, mas eu gentilmente soltei suas mãos. Está tudo bem, mãe. Vou trabalhar como serva. É um trabalho honesto. Tentei sorrir. Ficarei bem. Mas ambas sabíamos que eu estava mentindo. Ninguém ficava bem no castelo de Ravenwood. Me deram 10 minutos para juntar meus pertences. Não tinha muito. Algumas roupas, um livro que minha avó me deixou. Um medalhão com o retrato de minha mãe quando jovem. Era tudo que possuía no mundo. Abracei meus irmãos. Sejam bons para a mamãe e o papai. Sussurrei. Isabella voltará logo. Mais uma mentira. Mas às vezes, mentiras são mais gentis que a verdade. A carruagem do conde me levou através de florestas escuras e estradas desertas por 2 dias inteiros. Não falamos. Eu olhava pela janela, vendo minha antiga vida desaparecer quilômetro após quilômetro. Finalmente, ao entardecer do 2º dia, vi o castelo de Ravenwood surgir no horizonte. Era imenso. Torres negras se elevavam contra o céu vermelho do pôr do sol, como garras afiadas. Muros de pedra antiga cercavam a propriedade, cobertos de era negra que parecia sugar a luz. O portão principal era feito de ferro negro, decorado com corvos. O brasão da família Ravenwood. Bem-vinda ao seu novo lar, o conde disse com sarcasmo, enquanto a carruagem entrava no pátio. Uma mulher idosa me esperava na entrada principal, magra, severa, com olhos que pareciam ver através de você. Esta é a senhora Thornbury, a governanta, o conde disse. Ela dirá suas obrigações. E menina, ele se inclinou perto, seu hálito fétido em meu rosto. Não decepcione o duque. Ele tem um temperamento volátil. Servas que o desagradam tendem a desaparecer. Engoli seco, mas mantive minha cabeça erguida. Não lhe daria a satisfação de me ver com medo. A senhora Thornbury me levou para dentro. O interior do castelo era tão sombrio quanto o exterior. Corredores longos e escuros. Retratos antigos de ancestrais mortos olhando de paredes cobertas de poeira. Candelabros de prata enferrujada. Tapetes vermelhos desgastados. Tudo cheirava a mofo e segredos. Você dormirá no quarto das servas, ela disse, sua voz monótona. Acordará às 5 da manhã. Suas obrigações incluem limpar, servir refeições e atender quaisquer pedidos do duque. Não fale a menos que seja perguntado. Não olhe diretamente para o duque. Não faça perguntas. Mantenha seus olhos baixos e sua boca fechada.
É assim que sobrevive aqui. Entendido. Murmurei. Ela me olhou criticamente, como se avaliando se eu duraria a semana. Há quanto tempo trabalhas aqui? Ousei perguntar. Ela pausou, me olhando com olhos frios. 30 anos. Desde antes do acidente. Sua voz tinha uma nota de tristeza. O Duque nem sempre foi assim, mas a guerra muda os homens, especialmente quando perdem tudo. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela abriu uma porta. Seu quarto. Descanse. Amanhã será difícil. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama estreita, uma mesinha, uma vela, nada mais. Sentei na cama, finalmente permitindo que as lágrimas que havia segurado por 2 dias caíssem. O que eu havia feito? Vendida como gado. Presa em um castelo com um monstro. Porque a última serva pessoal do Duque desapareceu há 2 semanas. Dizem que ela... Mas então pensei em Thomas e Helena, em minha mãe. Eles estavam seguros. Por causa de mim. Limpei minhas lágrimas e deitei. Precisava de força para o que viria. Acordei com um som de sinos tocando às 5 da manhã. Uma serva mais velha me acordou. Levante-se. A senhora Thornbury não tolera atrasos. Vesti rapidamente meu uniforme de serva. Um vestido cinza simples. Um avental branco, sapatos pretos gastos. Prendi meu cabelo em um coque apertado. As outras servas me olharam com curiosidade e pena quando entrei na cozinha. Você é a nova? Uma menina de uns 15 anos perguntou. Sou Mary. Trabalho nas cozinhas. Isabela, respondi. Por que todas me olham assim? Mary baixou a voz. Chega, Mary! A senhora Thornbury interrompeu entrando na cozinha. Fofoca não é trabalho. Isabela, venha. O Duque tomará café da manhã em seus aposentos. Você o servirá. Meu coração disparou. Já! No meu primeiro dia eu o encontraria já. A senhora Thornbury me guiou por corredores intermináveis até chegarmos a grandes portas duplas de carvalho escuro. Bata 3 vezes. Entre quando ele permitir. Coloque a bandeja na mesa, não fale, saia. É simples, não complique. Ela me entregou uma bandeja pesada com café, pão e frutas. Respirei fundo e bati na porta. 3 vezes, como instruído. Entre! A voz era profunda, rouca, como pedras sendo arrastadas em metal. Abri a porta com o ombro, segurando a bandeja. O quarto era enorme, mas escuro. Cortinas pesadas bloqueavam toda a luz do sol. Apenas algumas velas iluminavam o espaço. E então eu o vi. O Duque de Ravenwood, sentado em uma poltrona perto da lareira. Ele estava de costas para mim. Podia ver apenas sua silhueta. Grande, ombros largos, postura rígida. Coloque a bandeja na mesa, ele disse sem se virar. Fiz como ordenado, mãos tremendo ligeiramente. Você é a nova serva. Não era uma pergunta. Sim, vossa graça. Sussurrei. Olhe para mim. Meu coração parou. A senhora Thornbury disse para não olhar diretamente para ele. Mas ele ordenou, lentamente. Levantei meus olhos enquanto ele se virava. E então eu vi seu rosto. A metade dele era perfeitamente normal. Até bonito. Maxilar forte. Olhos de um cinza tempestuoso intenso. Cabelos negros ligeiramente longos. Mas a outra metade... Cicatrizes profundas cortavam desde seu olho até seu maxilar. Linhas brancas e vermelhas de tecido queimado. Marcas de uma batalha que quase o matou. Ele me observava, esperando que eu gritasse, recuasse, desviasse os olhos com nojo. Mas eu não fiz nada disso. Porque o que vi em seus olhos não foi monstruosidade. Vidor, solidão profunda e antiga. Um homem que esperava ser rejeitado antes mesmo de ser conhecido. Você não está com medo, ele disse, e havia surpresa em sua voz. Deveria estar. Perguntei suavemente. Seus olhos se estreitaram. Todas as outras ficam. Você é diferente ou apenas estúpida? Nenhum nem outro, vossa graça. Apenas vi coisas piores que cicatrizes. Ele se levantou, se aproximando. Era ainda maior do que pensei. Facilmente 6 pés e meio. Coisas piores? Ele repetiu parando a poucos centímetros de mim. Como o quê? Um homem que vende a própria filha para pagar dívidas de jogo. Respondi, encontrando seus olhos. Isso me deixa muito mais assustada que cicatrizes que contam a história de um homem que lutou e sobreviveu. Ele ficou em silêncio por um longo momento, me estudando como se fosse um enigma. Como você se chama? Isabela Thorne, vossa graça. Isabela! Ele repetiu, e meu nome soou diferente em sua voz. Você sabe o que dizem sobre mim? Sim. E ainda assim não treme. Fofocas raramente são verdades, vossa graça. Algo passou por seu rosto. Uma emoção que não consegui identificar. Você pode ir. Para servir o jantar, às 8 em ponto. Fiz uma reverência e me virei para sair. Isabela, ele chamou. Parei. Você voltará esta noite. Sim, vossa graça. Saí, fechando a porta atrás de mim. Meu coração batia descompassado. Não por medo, mas por algo que não conseguia nomear. O dia passou em um borrão de tarefas. Limpar, polir prata, dobrar roupas de cama. As outras servas me faziam perguntas. Como ele é? Ele gritou com você? Você viu as cicatrizes? Respondi vagamente. Algo sobre meu encontro com o Duque parecia privado demais para compartilhar. Às 8 em ponto, carreguei a bandeja de jantar até seus aposentos.
Bati 3 vezes. Entre! Ele estava sentado à mesa perto da janela desta vez. As cortinas ainda fechadas. Coloque aqui! Ele indicou a mesa. Fiz como ordenado. Agora sente-se. Pisquei, confusa. Vossa Graça, você ouviu. Sente-se. Ali, apontou para a cadeira oposta à dele. Mas eu sou uma serva. Não posso. Pode-se eu ordenar. Sente-se. Hesitante sentei. Nunca havia sentado à mesa com um nobre antes. Isso era impróprio. Ele serviu 2 pratos. Um para ele, um para mim. Você comeu hoje? Sim, Vossa Graça. As servas comem na cozinha. Não perguntei onde, perguntei o quê. Sopa de cevada e pão duro. Admiti. Ele empurrou o prato em minha direção. Carne assada, batatas com manteiga, vegetais frescos. Coma. Vossa Graça, não posso aceitar. Não estou pedindo. Estou ordenando. Peguei o garfo com mãos trêmulas. A comida era deliciosa. Não comia assim desde antes de meu pai perder tudo. Comemos em silêncio por alguns minutos. Então ele falou: Conte-me sobre você. Não há muito para contar, Vossa Graça. Sou apenas uma camponesa. Ninguém é apenas algo. Olhei para ele surpresa. Você lê? Ele perguntou, notando meu olhar. Sim. Minha avó era professora antes de se casar. Ela me ensinou. O que você lê? Poesia, principalmente. E histórias antigas. Seus olhos brilharam. Que tipo de histórias? Lendas arturianas. Contos de cavaleiros e honra. Ele riu, um som amargo. Honra. Não há honra em guerra, Isabela. Apenas sangue, lama e cicatrizes. Sua mão tocou inconscientemente seu rosto marcado. O que aconteceu? Perguntei suavemente. Se posso perguntar. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, traição. Meu melhor amigo. Meu irmão em tudo menos sangue. Ele me entregou ao inimigo. Fui torturado por 3 dias. Quando finalmente escapei, ele tocou seu rosto novamente. Este foi o menor dos meus ferimentos. Sinto muito. Sussurrei. Ele me olhou intensamente. Por quê? Você não me fez isso. Porque ninguém merece ser traído por quem ama. Algo mudou em seus olhos. Você é estranha, Isabela Thorne. Já me disseram isso antes, Vossa Graça. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Apenas um lado, por causa das cicatrizes. Mas era genuíno. Você pode ir, mas volte amanhã. Mesma hora. Para jantar, Vossa Graça. Para conversar. O jantar é apenas... Desculpa. Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha se estabeleceu. Eu trabalhava durante o dia com as outras servas. Mas todas as noites, às 8, eu ia aos seus aposentos. Conversávamos. Sobre livros, sobre o mundo, sobre tudo e nada. Ele me contou sobre crescer como herdeiro de um ducado. A pressão, as expectativas. Nunca tive permissão para ser apenas eu, ele disse uma noite. Sempre o futuro duque. Sempre perfeito, sempre forte. Até que a guerra me quebrou. Você não está quebrado, disse firmemente. Ele riu amargamente. Olhe para mim, Isabela. Sou um monstro. Não, levantei caminhando até ele. Você é um homem que sofreu. Há uma diferença. Hesitante, levantei minha mão. Ele ficou completamente imóvel enquanto eu tocava seu rosto. Meus dedos traçaram as cicatrizes suavemente. Estas são marcas de sobrevivência. De força, não de monstruosidade. Ele fechou os olhos, se inclinando em meu toque. Ninguém me tocou assim desde... Ele parou. Desde quando? Desde antes. Quando eu ainda era humano. Minhas 2 mãos foram para seu rosto. Você é humano e merece ser tocado com gentileza. Seus olhos se abriram e o que vi neles me fez perder o fôlego. Desejo bruto, sim, mas também vulnerabilidade, esperança, como se eu fosse a primeira luz que ele via em anos. Isabela, ele sussurrou, sua voz rouca. Suas mãos foram para minha cintura. E então, antes que qualquer um de nós pudesse pensar melhor, ele me puxou para um beijo. Não foi gentil, foi desesperado, faminto, como um homem morrendo de sede finalmente encontrando água. Eu deveria ter resistido. Eu era uma serva, ele era um duque. Isso era impossível. Mas quando seus lábios tocaram os meus, todo o pensamento racional. Meus braços foram ao redor de seu pescoço. Seus braços me envolveram completamente. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso não pode acontecer, eu disse. Eu sei, você é um duque. Eu sou ninguém. Você é tudo. Ele disse ferozmente. Em 3 semanas, você se tornou a única coisa real em minha vida. A única pessoa que me vê. Não as cicatrizes, não o título. Apenas eu. Mas isso é loucura. Então deixe-me ser louco. Ele me beijou novamente. Desta vez mais suave, mais doce. Como uma promessa. Fique. Ele sussurrou contra meus lábios. Esta noite. Fique comigo. Meu coração batia tão forte. Se alguém descobrir, ninguém descobrirá. Apenas não me deixe sozinho esta noite. Por favor. A vulnerabilidade em sua voz quebrou minhas últimas defesas. Está bem. Ele me levou para sua cama. Mas não para o que eu temia. Apenas me segurou, deitados lado a lado na escuridão, minha cabeça em seu peito, seu braço ao meu redor. Conte-me sobre sua família, ele disse suavemente. Então contei. Sobre Thomas e Helena.
sobre como minha mãe costumava cantar enquanto cozinhava, sobre como meu pai era diferente antes do vício no jogo consumi-lo. Você sente falta deles? Não era uma pergunta. Todos os dias. Mas foi a escolha certa. Eles estão seguros? É o que importa. Você se sacrificou por eles. Não foi sacrifício, foi amor. Ele me apertou mais forte. Eu pagaria sua dívida. Libertaria você. Você poderia voltar para eles. Meu coração pulou. Liberdade. Eu poderia voltar para casa. Mas então pensei em deixar este homem ferido que finalmente estava começando a curar. E se eu não quiser ir? Sussurrei. Ele ficou completamente imóvel. O quê? E se eu quiser ficar? Aqui, com você. Ele se afastou para me olhar nos olhos. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente. Você acha que é um monstro. Mas eu vejo o homem por trás das cicatrizes. Um homem gentil, inteligente, solitário. E eu respirei fundo. Eu estou me apaixonando por esse homem. Lágrimas encheram seus olhos. Vi-as brilhar à luz da vela. Isabela, você não pode. Eu não mereço. Deixe-me decidir o que você merece. E então, para minha completa surpresa, o Duque de Ravenwood, o homem mais temido do reino, saiu da cama e ajoelhou aos meus pés. O que está fazendo? Sussurrei, chocada. O que deveria ter feito desde o início? Ele pegou minhas mãos, segurando-as como se fossem algo precioso. Você veio para este castelo como uma escrava, vendida, sem escolha, sem esperança. E apesar de tudo, você me mostrou bondade. Você me tocou quando outros recuam. Você me viu quando outros desviam os olhos. Você me fez sentir humano novamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Levante-se, por favor. Não até você entender. Você não é minha serva. Nunca foi. Você é minha igual. Minha salvação. A luz na minha escuridão. E se você me aceitar, se você escolher ficar, quero que seja como minha esposa, não como minha serva. O mundo parou. Você... O quê? Case-se comigo, Isabela. Não porque você deve, mas porque escolhe. Porque me ama. Assim como eu te amo desesperadamente. Mas você é um duque, eu sou ninguém. A sociedade nunca aceitaria. Que se dane a sociedade, ele disse ferozmente. Eles já me chamam de monstro. Deixe-os falar. Você é a única opinião que importa. Puxei-o para cima, enquadrando seu rosto com minhas mãos. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Então sim, 1000 vezes sim. Ele me beijou com tanta reverência, tanta adoração, que senti meu coração transbordar. Quando nos separamos, ele tinha um sorriso verdadeiro no rosto. Ambos os lados desta vez. Mas há uma coisa que devo fazer primeiro, ele disse. O quê? Libertar você, oficialmente. Você veio aqui em servidão, sairá livre. E então, se escolher voltar, será como noiva, não como propriedade. Nos dias seguintes, verdadeiro furacão se abateu sobre o castelo. O duque convocou o conde Blackwell e anulou o contrato de servidão. Ela é livre, ele anunciou. E você nunca mais se aproximará dela ou de sua família. O conde tentou protestar. Mas a dívida foi paga, em dobro. Agora saia. Mais tarde naquele dia, uma carruagem foi preparada para me levar para casa. Veja sua família, ele disse. Conte a eles que você está livre, que está segura. E então, volte para mim, se quiser. A viagem para casa pareceu ao mesmo tempo eternidade e um piscar de olhos. Quando a carruagem parou em frente à nossa pequena casa, meu coração estava na garganta. A porta se abriu e Thomas saiu correndo. Isabela voltou. Minha mãe apareceu, Helena em seus braços. Quando me viu, ela caiu de joelhos, chorando. Minha menina, minha Isabela. Corri para ela, abraçando todos. Rimos e choramos juntos no meio da estrada. Lá dentro contei tudo. Meu pai, envergonhado, mal conseguiu me olhar. Isabela, eu sinto muito, nunca deveria. Está feito, eu disse. Mas algo bom veio disso. Então contei sobre o duque, sobre quem ele realmente era. E ele pediu para se casar com você? Minha mãe perguntou incrédula. Sim, mas você vai aceitar? Meu pai perguntou. Dizem que ele é um monstro. Não é. Eu disse firmemente. Ele é o homem mais gentil que já conheci. E eu o amo. Minha mãe me abraçou. Então você tem nossa bênção, sempre. Fiquei 3 dias, mas meu coração estava no castelo. Na manhã do 4º dia, beijei minha família despedida. Virão para o casamento? Não perderíamos por nada. Minha mãe prometeu. A carruagem me levou de volta. Quando o castelo apareceu no horizonte, já não parecia assustador. Parecia... lar. A carruagem mal parou e eu já estava correndo. Através do pátio, pelas portas, pelos corredores, até seus aposentos. Não bati, apenas abri a porta. Ele estava parado na janela, olhando para fora. Quando me ouviu, se virou. Isabela, corri para ele. Ele me pegou nos braços, me girando. Você voltou. Você realmente voltou. Sempre. Sussurrei. Sempre voltarei para você. O casamento foi realizado 1 mês depois na capela do castelo. Toda a nobreza foi convidada. Muitos vieram por curiosidade. Ver o duque monstro e sua noiva camponesa. Mas quando viram como ele me olhava, como eu o olhava de volta, até os mais cínicos tiveram que admitir. Era amor verdadeiro. Usei um vestido simples, mas lindo.
branco com bordados prateados. Quando caminhei pelo corredor em lágrimas correu. Você é a coisa mais linda que já vi. Ele sussurrou quando cheguei ao altar. O sacerdote nos conduziu pelos votos. Quando chegou a hora dos anéis, ele deslizou um anel de ouro e safira no meu dedo. Com este anel, prometo te amar, te honrar, te proteger. Todos os dias da minha vida, coloquei o anel dele. E eu prometo te ver, o verdadeiro você. Não o duque, não as cicatrizes. Apenas o homem que amo. Declaro-os marido e mulher. O sacerdote anunciou. Pode beijar a noiva. Ele me puxou para um beijo que fez a multidão explodir em aplausos. No banquete depois, observei enquanto ele se misturava com convidados. Sem se esconder, sem vergonha de suas cicatrizes. Ele estava curado. Você fez isso. A senhora Thornbury disse ao meu lado. Você o trouxe de volta. Não, disse. Nós nos trouxemos de volta, mutuamente. Aquela noite, em nossos aposentos, ele me segurou. Obrigado. Por quê? Por me ver, por me amar, por me salvar. Você me salvou também. Sussurrei, de uma vida sem amor, sem escolha. Você me deu liberdade, e então eu escolhi você. Anos se passaram. Tivemos 3 filhos. 2 meninos, uma menina. Nosso filho mais velho, herdeiro do ducado, cresceu sabendo que cicatrizes não definem um homem. Nossa filha se tornou conhecida por sua bondade, ajudando os menos afortunados. Nosso filho mais novo era poeta, escrevendo sobre amor que transcende aparências. Transformei o castelo. Abri as cortinas, deixei a luz entrar. E meu marido, ele se tornou conhecido não como o Duque Monstro. Pintei paredes, plantei jardins, trouxe vida onde havia apenas escuridão. Mas como o Duque Justo, protetor dos fracos, defensor do amor verdadeiro. Minha família visitava frequentemente. Thomas cresceu forte e sábio. Helena se casou com um comerciante gentil e teve muitos filhos. Meu pai superou seu vício. Envergonhado, ele pediu meu perdão 1000 vezes. Se não fosse por meus erros, ele disse uma vez, você nunca teria encontrado seu duque. Então talvez tenha sido destino. Uma noite, 20 anos após nosso casamento, meu marido e eu estávamos na varanda, olhando as estrelas como fazíamos tantas vezes. Se lembra da primeira noite? Ele perguntou. Quando você entrou em meus aposentos como uma serva assustada? Eu não estava assustada. Protestei. Ele riu. Você tremia. Estava frio. Menti e ele riu mais. Você me olhou nos olhos, mesmo quando eu esperava que recuasse. E naquele momento eu soube. Soube o quê? Que você mudaria tudo. Que você era minha salvação. Me puxou para perto. Obrigado por ajoelhar aos meus pés naquela primeira noite. Eu ri. Eu não ajoelhei. Você ajoelhou. Metaforicamente, você ajoelhou primeiro. Você me tocou com gentileza. Me tratou como humano. Isso foi rendição. Rendição ao amor, à esperança. Então ambos nos rendemos. Sussurrei. Sim. E foi a melhor rendição da minha vida. Ele me beijou sob as estrelas, como fazia há 20 anos. As cicatrizes ainda estavam lá, sempre estariam, mas agora eu as via pelo que eram. Marcas de sobrevivência, testemunhas de força, mapas de uma jornada que o levou até mim. Sabe, eu disse, nunca agradeci adequadamente ao Conde Blackwell. Ele ergueu uma sobrancelha. Por te vender como escrava, por me trazer até você. Porque se ele não tivesse, nunca teríamos nos conhecido. Nunca teríamos esta vida. Ele considerou isso. Então o mal pode levar ao bem, destino estranho. Ou talvez, eu disse, o amor sempre encontra um caminho. Não importa quão escuro. Você realmente acredita nisso? Olhe para nós. Como poderia não acreditar? Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Ponto vale. Nos anos que se seguiram, escrevemos nossa história. Literalmente. Um livro sobre amor que transcende aparências. Sobre cicatrizes que curam, sobre uma serva e um duque que encontraram um ao outro na escuridão. O livro se tornou famoso em todo o reino. Não porque fôssemos nobres, mas porque nossa história dava esperança. Provava que amor verdadeiro existe. Jovens mulheres escreviam cartas. Sua história me deu coragem para amar, para ver além da superfície, para escolher o coração sobre a aparência. Homens com cicatrizes, física ou emocionalmente, também escreviam. Você me fez acreditar que posso ser amado. Apesar das minhas marcas, era humilhante. Nossa história privada tinha se tornado inspiração pública. Quando meu marido completou 50 anos, organizei uma festa surpresa. Todos que amávamos estavam lá. Família, amigos, até algumas das antigas servas. Mary, que agora era chefe de cozinha, abraçou-me. Lembra quando você chegou? Tão assustada, mas tentando ser corajosa. Você disse que a última serva desapareceu. Ela riu. Ela fugiu com um cavalariço, mas os rumores eram mais interessantes. No final da noite, fiz um brinde para o homem mais incrível que conheço, que me ensinou que força não é ausência de cicatrizes. É sobreviver apesar delas. Que amor não é sobre perfeição, é sobre aceitação. Te amo, meu duque. Ele se levantou, emocionado. E eu te amo, minha duquesa, minha Isabela. Você veio para meu castelo como serva, mas desde o primeiro momento, você foi a rainha do meu coração. A multidão aplaudiu. Nossos filhos nos abraçaram.
Foi uma noite perfeita. Mais tarde, quando todos haviam ido, voltamos aos nossos aposentos. O mesmo lugar onde tudo começou. Isabela, ele disse, me puxando para perto. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Pensei cuidadosamente. Talvez poupasse você da dor, da traição. Mas então você não seria você, e eu não seria eu. Nossas cicatrizes, visíveis e invisíveis, nos fizeram quem somos. Então não mudaria nada. Nem eu, ele concordou. Porque tudo me levou a você, quando meu marido tinha 60 anos, ficou doente. E então, como fizemos 1000 vezes antes, nos beijamos. Não grave, mas o suficiente para nos lembrar. O tempo é precioso. Uma noite, enquanto eu lia ao seu lado, ele pegou minha mão. Isabela, prometa-me algo, qualquer coisa. Quando eu partir, não fale assim, protestei. Escute, quando eu partir, você viverá. Realmente viverá. Não apenas existirá. Você rirá. Amará novamente se encontrar alguém. Será feliz. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Não haverá outro você. Eu sei. E você não haverá outra você. Mas a vida continua, e você merece viver cada momento dela. Felizmente ele se recuperou, mas a conversa ficou comigo. Nos tornamos ainda mais deliberados sobre apreciar cada dia. Caminhadas matinais pelos jardins, jantares longos falando sobre tudo. Vivemos cada momento como se fosse um presente, porque era. Noites lendo juntos. Viagens para lugares que sempre quisemos ver. Em nosso 50º aniversário de casamento, renovamos nossos votos. Na mesma capela, com os mesmos votos, mas mais profundos agora, temperados por décadas de amor, desafios superados, alegrias compartilhadas. Prometo te amar, ele disse, sua voz ainda forte. Hoje, amanhã, sempre. Em riqueza e pobreza, saúde e doença, vida e morte. Prometo te ver, eu disse, o verdadeiro você, até meu último suspiro. Nossos netos assistiram maravilhados. É assim que o amor verdadeiro parece. Uma delas sussurrou. Sim, sua irmã respondeu. É exatamente assim. Esta é a história de como fui vendida como serva para o duque mais temido do reino. E de como na primeira noite ele ajoelhou aos meus pés. Não fisicamente naquele primeiro encontro, mas emocionalmente sim. Ele se rendeu ao amor, à possibilidade de ser visto, de ser amado. E eu me rendi também à ideia de que às vezes o pior começo pode levar à mais bela história. Pessoas perguntam, como você perdoou seu pai por te vender? A verdade levou tempo, muitas conversas. Muitas lágrimas. Mas dessa escolha veio amor, veio propósito, veio minha vida. Mas eventualmente percebi, ele não me vendeu. Ele fez uma escolha terrível. Não justifica o que ele fez, mas explica por que pude perdoar. Porque raiva apenas me prenderia. Perdão me libertou. Meu marido me ensinou isso. Ele carregou raiva por anos. Raiva pela traição, pelas cicatrizes, por tudo que perdeu. Mas quando me encontrou, quando escolheu amor sobre raiva, ele finalmente curou. E me ensinou a fazer o mesmo. Aos 70 anos, sentávamos frequentemente na varanda ao pôr do sol. Minha cabeça em seu ombro, sua mão na minha, em silêncio confortável. Você se arrepende? Perguntei uma noite. De quê? De me escolher. Uma camponesa sem dote e sem título. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Isabela, você me deu tudo. Amor, filhos, propósito, vida. Como poderia me arrepender? Só verificando. Sorri. Ele riu. Mesmo após 50 anos, ainda duvida? Às vezes parece sonho. Muito bom para ser real. É real, ele disse, entrelaçando nossos dedos. Tão real quanto estas mãos. Tão real quanto estas cicatrizes. Tocou seu rosto. Tão real quanto este amor. Aos 80, ainda estávamos juntos. Mais lentos, sim, mais cansados. Mas o amor, ainda tão forte quanto naquele primeiro beijo. Uma manhã, acordei e ele não estava ao meu lado. Pânico me atingiu. Mas então ouvi, piano. Descendo, encontrei-o tocando. Uma melodia que compôs anos atrás. Canção de Isabela, ele chamava. Me sentei ao seu lado no banco. Ele não parou de tocar. Bom dia, meu amor, ele disse. Bom dia. Por que acordou cedo? Não conseguia dormir. Muito feliz. Encostei-me nele. Você é o homem mais bobo que conheço. E você me ama por isso. Amo você apesar disso. Corrigi. Ele sorriu. Mentirosa. Você ama exatamente por isso. E ele estava certo. Amava cada parte dele. Boba ou séria. Marcada ou inteira. Ele era meu. E eu era dele. Nosso filho mais velho, agora duque, cuidava das terras. Nossa filha tinha sua própria organização de caridade. Nosso filho mais novo, obras publicadas. Éramos abençoados. Em filhos, netos, bisnetos. Em amor. Sempre em amor. Aterrorizada, pensando que ia para um destino horrível. Se eu pudesse voltar e dizer à garota de 19 anos em uma carruagem, eu diria, tenha fé. O monstro que você teme é o amor que você procura. As cicatrizes que você verá contarão histórias de sobrevivência. E o castelo escuro, você o encherá de luz. Esta é minha história. De vendida a amada, de serva a duquesa, de uma menina assustada a uma mulher que encontrou seu lugar. Não foi fácil. Amor verdadeiro nunca é, mas valeu cada momento, cada desafio, cada lágrima,
cada alegria, tudo nos levou aqui. A este amor que transcendeu classes, aparências, expectativas. Porque no final, amor não vê títulos, não vê cicatrizes, vê almas e reconhece sua outra metade. Meu marido, o duque mais temido do reino, me ensinou isso. E eu, uma simples camponesa, ensinei o que ele era digno de amor. Juntos, provamos que contos de fadas existem. Apenas vêm em formas inesperadas, com heróis improváveis e com finais felizes que são, na verdade, apenas começos de vidas vividas plenamente, de amor escolhido diariamente, de dois corações que se encontraram na escuridão e criaram luz. Se você amou esta história, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias de romance que vão te emocionar. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários: você acreditaria em amor à primeira vista com alguém marcado pelas cicatrizes da vida? Porque às vezes, as almas mais belas vestem as marcas mais profundas. Obrigada por assistir. Até a próxima história de amor. Mas antes de chegarmos ao final perfeito, houve desafios que quase nos separaram. Logo após o casamento, a rainha convocou meu marido à corte. Sua Majestade deseja nos conhecer, ele disse, parecendo preocupado. Isso é bom, não? Perguntei. Ele balançou a cabeça. A rainha é tradicional. Ela não aprova casamentos entre classes. Já enviou 3 cartas questionando nossa união. Meu estômago se apertou. E se ela anular nosso casamento? Ela não pode, ele disse firmemente. Mas pode tornar nossas vidas muito difíceis. A viagem para a capital levou 3 dias. A cada quilômetro minha ansiedade crescia. Meu marido notou. Você está tremendo. Estou apavorada, admiti. E se eu decepcionar você? E se eu digo algo errado? Não fui criada para a corte. Ele pegou meu rosto entre suas... Você é inteligente, compassiva e corajosa. Você enfrentou um duque supostamente monstruoso sem medo. Pode encarar uma rainha. Seja você mesma. É tudo que peço. Respirei fundo. Está bem. Serei eu mesma. O Palácio Real era ainda mais impressionante que nosso castelo. Mármore branco, ouro em toda parte, tetos pintados com cenas míticas. Nobres nos observavam enquanto passavam. Sussurros seguiam nossos passos. É ela, a camponesa que se casou com o duque. Que audácia! Ele deve estar sob algum feitiço. Não há outra explicação. Meu marido apertou minha mão. Ignore-os. São apenas invejosos. Finalmente chegamos à sala do trono. A rainha estava sentada em um trono de ouro. Ela tinha talvez 60 anos, cabelos grisalhos presos em um penteado elaborado, olhos afiados que pareciam avaliar cada centímetro de mim, joias cobrindo pescoço e dedos. Duque de Ravenwood, ela disse, sua voz fria. Aproxime-se. Meu marido me guiou até o trono. Ambos nos curvamos profundamente. Vossa Majestade, ele disse. Obrigado por nos receber. Não tive escolha. Ela respondeu secamente. Você causou bastante alvoroço. Casar-se com uma... Qual é seu nome, menina? Isabela, Vossa Majestade. Isabela, uma camponesa. A forma como ela disse a palavra fez soar como um insulto. Diga-me, Isabela, o que uma menina como você sabe sobre governar um ducado? Senti todas as cabeças se virarem para mim. Este era o momento. Sucesso ou fracasso? Pouco, Vossa Majestade, admiti. Mas estou aprendendo. Governar é servir. E eu passei minha vida servindo minha família. Isso me ensinou algo sobre sacrifício, sobre colocar necessidades dos outros acima das minhas. Essas são qualidades de liderança, não são? A rainha ergueu uma sobrancelha. Você tem língua afiada para uma camponesa. Apenas honesta, Vossa Majestade. Meu marido me ensinou que honestidade vale mais que adulação. Silêncio. Então, surpreendentemente, a rainha riu. Seu marido ensinou bem. Muito bem. Esta corte está cheia de aduladores. É refrescante ouvir verdade. Ela se levantou, descendo do trono. Caminhe comigo, Isabela. Sozinha. Meu marido pareceu hesitante, mas assentiu. Segui a rainha para os jardins reais. Sabe por que eu convoquei? Ela perguntou enquanto caminhávamos entre roseiras. Para avaliar se sou digna de meu marido, imagino. Não. Para ver se ele é digno de você. Pisquei surpresa. Vossa Majestade. Ela parou, me encarando. Conheço o duque desde criança. Vi a guerra destruí-lo. Vi a traição quase matá-lo. Ele se tornou sombra do homem que era. Amargo, sozinho, convencido de que era monstro. E então ouvi que ele se casou, com uma camponesa não menos. Fiquei furiosa. Pensei que fosse desespero. Ou pior, que você o tivesse manipulado. Meu coração afundou. Mas então o vi hoje. Pela primeira vez em anos. Ele sorriu. Não o sorriso cortês que usa em público. Um sorriso real. Quando olhou para você. E entendi. Lágrimas encheram seus olhos. Você o salvou. Trouxe-o de volta dos mortos. Isso é mais valioso que qualquer dote. Não sabia o que dizer. Vossa Majestade, eu... Não, deixe-me terminar. Você terá inimigos na corte. Nobres que ressentem sua ascensão. Mulheres que queriam casar seus filhos com o duque. Homens que o invejam. Mas você também terá aliados. Começando comigo. Ela pegou minha mão. Eu o protegerei, Isabela.
porque você fez o que ninguém mais pôde. Fez-o acreditar em amor novamente. E por isso, você tem minha gratidão eterna. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Obrigada, Vossa Majestade. Mas a rainha estava certa sobre os inimigos. Eles surgiram rápido. Lady Cordelia Blackthorne era a pior. Nobre de alta linhagem, linda, cruel. Ela havia esperado se casar com meu marido. Minha existência a enfurecia. Em um baile na corte, ela se aproximou. Então você é a famosa camponesa, Lady Cordelia. Cumprimentei educadamente. Que vestido lindo! Seda francesa. Algo que uma garota de fazenda não entenderia. Seus olhos me avaliaram com desdém. Diga-me, como capturou o duque? Foi difícil? Competir com memórias de mulheres que realmente o mereciam? Mantive minha compostura. Não competi, apenas amei. Amor não é competição. Ela riu, um som agudo. Que ingenuidade adorável. Mas amor acaba, querida. Quando ele perceber o que perdeu, quando a novidade desaparecer, estarei esperando, com minha linhagem adequada. Minha beleza não marcada por trabalho manual. Algo se quebrou em mim. Lady Cordelia, posso ser camponesa por nascimento, mas aprendi algo que toda sua educação não ensinou. Dignidade não vem de títulos, vem de como tratamos outros, e francamente sua crueldade revela mais sobre você que sobre mim. Agora, se me der licença. Virei para sair, mas ela agarrou meu braço. Você não sabe com quem está lidando. Eu posso destruir você, espalhar rumores, arruinar sua reputação. Fazer a corte te rejeitar. Olhei para sua mão no meu braço, depois para ela. Solte-me, agora. Minha voz era fria como gelo. Ela recuou, surpresa. Você me ameaçou. Muito bem. Mas saiba isso. Meu marido me escolheu. Não por beleza, não por linhagem, mas porque o amo apesar de suas cicatrizes. Algo que você nunca fez. Você o via como prêmio. Eu o vejo como pessoa. Essa é nossa diferença. Saí antes que ela pudesse mas minhas mãos tremiam. Meu marido me encontrou no terraço. Vi você conversando com Lady Cordelia. Ela foi desagradável? Muito, mas me defendi. Ele me abraçou. Sinto muito. Ela sempre foi complicada. Você a cortejou? Perguntei, odiando o ciúme na minha voz. Não, ela queria. Mas mesmo antes de você, eu sabia que ela não era certa. Ela me queria pelo título, pelo poder, não por mim. Bom, disse, porque você é meu e não vou deixar ninguém nos separar. Ele sorriu. Minha feroz duquesa. Te amo tanto, mas Lady Cordelia cumpriu sua ameaça. Rumores começaram a circular. A duquesa usou magia negra para encantar o duque. Ela é espiã de um reino rival, usando sedução para obter segredos. O duque não está em seu juízo perfeito desde a guerra. Ela aproveitou cada rumor mais ridículo que o anterior, mas as pessoas acreditavam. Portas que antes se abriam, agora fechavam. Convites pararam de chegar. Até servas no castelo começaram a me olhar com desconfiança. Ignore-os, meu marido dizia, mas eu via como isso o machucava também. Ver sua esposa ser atacada, ser impotente para parar completamente. Uma noite, desabei. Talvez ela esteja certa. Talvez você mereça melhor. Alguém que pertença a este mundo. Que saiba navegar política cortesã. Não trago nada além de escândalo. Ele ficou furioso. Verdadeiramente furioso. Como ousa questionar isso? Sua voz trovejou. Você é minha esposa, minha parceira, meu amor. Nada que digam muda isso. Eu escolhi você sabendo que haveria desafios. E escolheria 1000 vezes mais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas e se eles nunca me aceitarem? Então eles perdem. Não nós. Ele me puxou para seus braços. Isabela, você é mais forte que qualquer uma dessas mulheres maquiadas. Você sobreviveu ser vendida. Enfrentou o Duque Monstro. Conquistou uma rainha. Não deixe fofocas destruir o que construímos. Ele estava certo. No dia seguinte tomei ação. Organizei um chá para as damas da corte. Todas foram convidadas. Até Cordélia. Muitas recusaram, mas algumas vieram, por curiosidade ou educação. Servi chá e bolos que eu mesma fiz. Obrigada por virem. Sei que há questões sobre minha adequação como duquesa, então deixem-me ser clara. Não finjo ser algo que não sou. Sou camponesa, não sei qual garfo usar primeiro, não falo francês fluentemente, mas sei trabalhar duro, sei amar lealmente, sei que títulos não fazem caráter. Uma senhora idosa, Lady Pemberton, falou. Você é refrescantemente honesta. Rara qualidade aqui. Obrigada, Lady Pemberton. Mas honestidade não paga contas. Lady Cordelia interrompeu. Não governa ducados. Verdade, concordei. Mas sabe o que governa? Amor, dedicação, trabalho duro. Desde que me casei, visitei cada vila em nosso ducado. Conheci nosso povo. Estabeleci 3 escolas para crianças pobres. Abri um hospital. Trabalho todos os dias para melhorar vidas. Isso, Lady Cordelia, é governar. Silêncio. Então, Lady Pemberton começou a aplaudir. Outras se juntaram. Até algumas que tinham vindo com ceticismo. Cordelia estava isolada. Você tem meu apoio, Lady Pemberton disse. E minha amizade, se aceitar. Aceitaria com prazer. Outras damas concordaram. A maré estava virando. Cordelia saiu furiosa.
mas seu poder sobre mim havia acabado. Nos meses seguintes, provei meu valor repetidamente. Quando houve fome em uma vila, organizei distribuição de comida. Quando pragas atingiram colheitas, trouxe agrônomos para ensinar novos métodos. Quando crianças ficaram órfãs, abri as portas do castelo. As pessoas começaram a me chamar de Duquesa do Povo. Meu marido estava orgulhoso. Você transformou nosso ducado. Não, corrigi. Nós transformamos, juntos. E era verdade. Ele trabalhava ao meu lado, visitando vilas, ouvindo preocupações. As pessoas que antes o temiam começaram a amá-lo. Um dia, um homem idoso se aproximou. Vossa Graça, lembra de mim? Meu marido estudou o rosto. Thomas? Thomas Fletcher? Sim! Lutamos juntos na guerra. Você me salvou quando fui ferido. Carregou-me por quilômetros até segurança. Pensei que nunca poderia agradecer. Eles se abraçaram. Obrigado por sua coragem, Thomas disse. E obrigado, Duquesa, por lembrá-lo de que ele é herói, não monstro. Lágrimas encheram meus olhos. Meu marido também estava emocionado. Foi ela que me salvou, ele disse, apertando minha mão. Anos se passaram. Desafios vieram e foram, mas sempre juntos. Quando nosso primeiro filho nasceu, o reino inteiro celebrou. Um herdeiro! As pessoas gritavam. Meu marido chorou ao segurá-lo. Ele é perfeito, sussurrou. Como você. Ele é perfeito como nós dois, corrigi. Nossa mistura. Nossos outros filhos vieram. Cada um uma alegria. Cada um amado profundamente. Ensinamos-lhes que títulos não importam. Que bondade é força. Que amor não vê classes ou cicatrizes. Só vê corações. Lady Cordelia eventualmente se casou com um conde. Ouvimos que era infeliz. Mas ela escolheu título sobre amor. Colheu o que plantou. A rainha tornou-se nossa amiga querida. Visitava frequentemente. Vocês me dão esperança. Ela dizia. Provam que amor ainda existe. Minha família também prosperou. Thomas tornou-se um comerciante bem-sucedido. Helena casou-se bem e teve 5 filhos. Meus pais viveram para ver netos. Meu pai nunca superou completamente a culpa. Isabela, se eu pudesse voltar, não voltaria, eu disse. Porque tudo me levou aqui, a ele, a esta vida. Perdão não significa esquecer. Significa fazer as pazes. Quando nossos filhos tinham 10, 8 e 6 anos, enfrentamos nova crise. Meu marido caiu doente. Febre alta que não passava. Médicos não sabiam a causa. Fiquei ao seu lado dia e noite. Não me deixe, implorei. Ainda temos tanto pela frente. Em delírio, ele murmurava. Isabela, minha luz, minha salvação. Chorei até não ter mais lágrimas. No terceiro dia, a febre quebrou. Ele abriu os olhos. Isabela? Sua voz rouca. Estou aqui, sempre aqui. Pensei que ia perder você. Nunca. Prometi para sempre. Sua recuperação foi lenta. Mas cuidei dele como ele cuidou de mim. Sou um paciente terrível. Ele reclamava. Sou uma enfermeira teimosa. Eu rebatia. Eventualmente, ele ficou totalmente bem, mas a experiência nos mudou. Lembrou-nos. Tempo é precioso. Não devemos desperdiçar nenhum momento. Então viajamos. Mostramos aos nossos filhos o mundo. Paris, Roma, Constantinopla. Cada cidade uma aventura. Obrigado, ele disse em Veneza, observando o pôr do sol, por me dar uma vida que vale ser vivida. Você me deu o mesmo, respondi, e era verdade. Nossos filhos cresceram fortes e sábios. Nosso filho mais velho, responsável. Nossa filha, compassiva. Nosso mais novo, criativo. Éramos abençoados. Quando completamos 25 anos de casados, renovamos votos. Prometo amá-la mais hoje que ontem, ele disse. Menos que amanhã. Meu amor só cresce. E eu prometo ver você, eu disse. Sempre, completamente, perfeitamente. Os anos trouxeram cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Mas também trouxeram netos. 16 ao todo, cada um uma alegria. Eles corriam pelos corredores do castelo, enchiam com riso e vida. Vovô! Eles gritavam, pulando em seus braços. Ele os pegava todos, contava histórias de cavaleiros e dragões, de amor que conquista tudo. As cicatrizes do vovô doem? Um neto pequeno perguntou uma vez. Não mais, ele respondeu. Vovó as curou com amor. Amor pode curar qualquer coisa, quase tudo. Com tempo e paciência, observei esta cena com o coração cheio. Como minha vida mudou. De serva assustada a matriarca amada. De vendida a valorizada. Tudo porque um homem viu além de sua própria dor. E porque eu vi além das cicatrizes dele. Aos 70 anos, escrevemos um livro juntos. Nossa história. Não apenas romance, mas verdade, desafios, triunfos. Será que as pessoas vão querer ler? Perguntei. Se não quiserem, não importa. Escrevemos para nossos netos, para que saibam, amor verdadeiro existe. O livro se tornou sensação, traduzido em 12 idiomas. Cartas chegavam de todo o mundo. Sua história me deu esperança. Me ensinou que cicatrizes não definem, que amor transcende classes, que segundas chances existem. Era humilhante e maravilhoso. Aos 80, ainda dançávamos. Mais devagar, sim, mas ainda dançávamos. No mesmo salão onde nos casamos. Na mesma música. Lembra da primeira vez que dançamos?
Ele perguntou. Estava apavorada, não sabia os passos. Você era perfeita. Estava. É, sempre será. Encostei-me nele. Não tenho arrependimentos, sussurrei. Nenhum, talvez um. Não ter mais tempo. Gostaria de mais 100 anos com você. Então faremos cada dia contar. Ele disse. Como sempre fizemos. E fizemos. Cada amanhecer agradecíamos por outro dia. Cada pôr do sol refletíamos sobre bênçãos. Cada momento, um presente. Esta é minha história completa. De vendida a amada. De serva a duquesa. De solitária a cercada por família. Não foi conto de fadas. Contos de fadas não têm desafios reais. Foi vida. Real. Difícil, linda, imperfeita. Mas foi nossa e não trocaria por nada. Porque aprendi. Amor não é sobre perfeição. É sobre ver as imperfeições e amar de qualquer forma. É sobre escolher alguém. Repetidamente. Todos os dias. É sobre construir vida juntos. Tijolo por tijolo. Momento por momento. Escolha por escolha. Meu marido, o duque mais temido, ensinou-me isso. E eu, simples camponesa, ensinei o que merecia ser amado. Juntos provamos algo importante. Amor não vê títulos, não vê cicatrizes, não vê classes, vê apenas almas e reconhece sua outra metade. Então sim, fui vendida como serva. E sim, ele ajoelhou aos meus pés. Mas a verdade, ambos nos ajoelhamos. Ao amor, à esperança, à possibilidade. E nessa rendição mútua, encontramos liberdade, encontramos lar. Encontramos vida. Esta é minha história. E também pode ser a sua, porque amor está em toda parte, esperando ser reconhecido. Às vezes em lugares inesperados, com pessoas improváveis. Mas sempre vale a pena. Sempre. Obrigada por ouvir minha jornada. De escuridão para a luz. De medo para amor. De vendida para valorizada. E lembre-se, você também merece amor. Independente de onde veio, de como parece, de que cicatrizes carrega. Você merece ser visto, valorizado, amado. Completamente e perfeitamente. Como eu fui. Como meu marido foi, como todos deveriam ser. Se você amou esta história, deixe seu like. Se inscreva no canal para mais histórias de amor verdadeiro. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente. Você acredita em amor que transcende tudo? Que vê além de aparências? Que escolhe coração sobre status? Porque eu acredito. Vivi isso. E você também pode. Obrigada por me acompanhar nesta jornada. Até a próxima história. Vima.